boa tarde. Vamos agora fazer uma correção das questões da ETEC 2019, tá? Espero que vocês aproveitem bastante e aprendam aí, tá? Assistam, dê um like aí, compartilhem, façam as suas anotações, se inscrevam, tá? E também podem postar lá nas mensagens lá, tá bom? Muito obrigado, bons estudos para vocês aí. Bom, pessoal, então estamos aí para a segunda etapa da correção das questões, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, nós temos aí a questão 12, né, da prova da ETEC de 2019, tá legal? Então, vamos lá. Os íons de lítio usados nas baterias são provenientes de compostos iônicos. Um exemplo de composto iônico é o sal de cloreto de sódio, no qual átomos de sódio se ligam a átomos de cloro por meio da ligação iônica, na razão de 1 para 1, com todos os cloretos de materiais ou metais alcalinos. Sendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a átomos de cloro, formando os compostos cloreto de lítio, apresentado corretamente por... Bom, pessoal, essa questão aqui é complicada, porque você tem que entender aqui o seguinte... tem que saber a valência, né, dos elementos, tanto do lítio quanto do cloro, né? O lítio, como nós vimos em vídeo anterior, ele é um metal, né? Então o metal é escrito na frente. Então aqui, ó, você já pode descartar a letra C e a letra D. Por quê? Porque elas estão escritas de forma errada, né? Ou seja, o cloro, que é o não metal, ele vem na frente, né? Quando na verdade nas fórmulas químicas, né, iônicas, o metal sempre vem na frente, tá legal? Então, sobrou essas três. Bom, de cara, essa letra B também não tá certa. Por quê? Porque ela parece Li2Cl2, tá? Então, na realidade, você poderia, né, simplificar os dois, aí ficaria LiCl, tá? Então, sobrou somente a letra A e a letra I, tá? Bom, então vamos recorrer aqui esse como é que se fala? Essa dica aí, né? 1 para 1. Se é 1 para 1, então eu vou entender que é a letra I, tá certo? LiC, ou seja, cloreto de lítio, como nós vimos na aula anterior. Então o metal vem na frente, né? O lítio ele tem valência 1, ou seja, na última camada eletrônica ele vai ter 1 elétron, tá? E o cloro, na última camada dele vai ter 7 elétrons. Então, o cloro precisa de ganhar 1 elétron, né? E o lítio precisa de perder 1 elétron. Então, vamos botar aqui, ó, o lítio, né? Valência menos 1, tá certo? E o cloro, que é valência mais 1, tá? Aí faz aquele esquema, né, que a gente viu lá, que eu ensinei para vocês. Pega o 1 do cloro, ele vem para cá, certo? Pega um do lítio e vem para cá, tá? Vai ficar assim, ó, Li 1 Cl 1, tá? Como nós não precisamos representar 1, então fica LiCl, beleza? Então essa seria a resposta certa aí. Vamos para a próxima questão então. Bom, vamos lá. Essa aqui, ó. Essa aqui é um pouco complicada, né? Questão 14, tá certo? Então, a imagem mostra o satélite brasileiro CBRS-4, utilizado para o monitoramento do nosso território e para o desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBRS-4 é completamente desenvolvido, ou melhor, envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês para MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus centígrados e menores que 100 graus centígrados. Tá? Então vamos lá, questão 14. No CBRS-4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com MLI, né, tem como função inibir a absorção
de energia apenas por... Tá? De que maneira ele inibe, né, a absorção de calor? De que maneira? Tá bom? Então é o que nós vamos entender aí. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar o processo de troca de calor com transferência do calor de partícula para a partícula ou mesmo por três, em que as porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Tá? Então, o que acontece aí? Tá? Essa questão, você tem que entender um pouquinho aí de física, né? E física, ela é um pouco aí complicada. Então, pessoal, irradiação, né? É irradiar, ou seja, nós temos que ter alguma coisa, né, material para irradiar calor, irradiar, né? Como no espaço não tem esse material, né? Então tem pouco material, essa irradiação ela não ocorre com muita frequência, porém quando é muito calor ela pode aumentar, tá? Condução, né? Condução é conduzir calor, tá? E a convecção, o que é convecção? Então você sabe que no nosso ambiente o calor sobe e o ar frio desce, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Isso é convecção, tá? Então, nesse caso aqui, o correto seria a letra D. A letra D. Então, vamos entender por quê, tá? Então, no CBRS4, o que acontece aí? A absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por irradiação. Tá? Então, por irradiação, ele inibe a absorção. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por condução. Então, quando fala troca de calor, ele corre por condução, né? Então, por exemplo, você tem um metal em um local, né? Aí você, por exemplo, a panela, geralmente a panela é de ferro. Por quê? Porque o ferro ele facilita a condução de calor, né? Então, a condução de calor em alguns materiais é mais eficaz, né? E o metal ele é um ótimo condutor, né, de temperatura de calor. Com a transferência do calor de partículas para partícula ou mesmo por convecção, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Então, essa manta térmica evita, né, esses três processos de radiação, condução e convecção, mantendo a temperatura constante, né, do satélite, tudo bem? E não causar danos a ele. Agora vamos à próxima questão, tá certo? Próxima questão, qual que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, essa aqui não é. Deixa eu ver. Próxima questão. Tá aqui, achei. Essa aqui. Leia o texto para responder as questões 26 e 27. Uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, essa sofrerá um aumento de temperatura. Se ceder, ele terá uma queda de temperatura, certo? Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de temperatura do sistema de 22 para 28 graus, ou seja, ele então recebeu calor, né? Ele recebeu calor. Então, se ele recebeu calor, né, o que acontece aqui? Se o sistema receber calor, ele sofrerá um aumento de temperatura, tá? Então, se ele recebe, se ele está com aumento, ele recebeu calor, e se ceder, terá queda, né? Então, ele conclui-se corretamente que trata de uma reação exotérmica, pois cedeu calor para o sistema, exotérmica, pois absorveu o calor do sistema, endotérmica, pois cedeu calor para o sistema, endotérmica, pois absorveu calor do sistema, ou isotérmica, não houve troca de energia. Bom, pessoal, essa isotérmica pode tirar, porque com certeza não é. Tá? Endotérmica, né, é quando ela produz e perde calor, igual nós somos endotérmicos, nós produzimos e cedemos calor, tá? Então, o endotérmico, ele perde calor, tá?
se fosse assim. Então, como ele ganhou e não é matéria orgânica, então seria aí exotérmica. Então, pode cortar aí a endotérmica. A endotérmica quem faz somos nós, tá certo? O sistema ele não é capaz de produzir calor, só numa reação química. Então, seria exotérmica, pois absorveu o calor do sistema. Não, seria então a letra A, tá? Exotérmica, pois, o que aconteceu aqui? Cedeu calor para o sistema. Então, a reação química, ela cedeu calor para o sistema, ou seja, a reação química, ela é exotérmica, porque está liberando calor para aquecer o sistema. Então, seria exotérmica. Bom, essa é a próxima questão, 28. Na alimentação humana, a preservação da saúde depende dos nutrientes utilizados pelo organismo, pois tanto os de origem vegetal quanto animal são importantes na obtenção de energia, na formação de novas células e na regulagem do metabolismo celular. Considere que após uma determinada refeição, com o processo digestivo totalmente realizado, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório em maior quantidade foram os aminoácidos, que certamente foram obtidos de alimentos que predominavam nessa refeição, tais como batata e mandioca. Pessoal, batata e mandioca é o que? Carboidrato, né? Então, carboidrato não produz aminoácido. O único composto que é formado por aminoácidos são as proteínas, né? As proteínas que liberam os aminoácidos. Arroz e salada, não. Arroz e saladas é glicose e fibras, né? Sais minerais. Então, aqui não tem. Macarrão é glicose pura, né? É carboidrato puro. Polenta também é glicose, tá? Então, seria a letra E, um contra filé na brasa, né? Que é carne. Carne tem bastante proteína, entendeu? Então, seria a questão E. Agora vamos para a próxima questão aí. 34. Em um jardim, um grupo de estudantes coletou alguns animais para realizar um trabalho de pesquisa, cujo objetivo era agrupar os seres vivos capturados de acordo principalmente com suas semelhanças anatômicas. Um dos aspectos a ser observados na pesquisa eram as quelíceras, que correspondem ao primeiro par de apêndice articulado localizado na região bucal dos animais e podem ter várias funções, como por exemplo, inocular veneno, rasgar ou triturar alimentos, carregar ovos e até cavar buracos. Após a coleta, foi possível organizar dois grupos de animais cujas características são: grupo 1, 4 pares de pata, cefalotórax e abdômen sem antenas com quelíceras, né? Grupo 2, 3 pares de pata, cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas sem quelíceras. Bom, pessoal, então aqui se trata de animais do grupo dos artrópodes, né? Então, no grupo dos artrópodes, nós temos o quê? Insetos, crustáceos e aracnídeos, né? Então, os aracnídeos são as aranhas, né? O escorpião, e os insetos são formiga, abelha e tudo mais. Qual que é a diferença? Então, é simples. Então, você pega um inseto, ele vai ter essa composição aqui, ó. Vai ter a cabeça, tórax e um abdômen. Isso aqui é o inseto, tá? Se não me engano, ele tem 3 pares de pata, o inseto. Ó, 3 pares de pata, certo? Deixa eu desenhar aqui, eu sou péssimo em desenho, mas vamos tentar aqui. 3 pares de patas. Você pode pegar uma formiguinha aí, estiver passando, você vê aí, tá? 3 pares de pata. E também ele vai ter antena, tá? Uma das principais características dos insetos é a antena. Ele pode voar ou não. Então, isso aqui é o inseto. E o aracnídeo? O aracnídeo, ele é diferente. O aracnídeo, ele tem um tórax fundido na cabeça e um abdômen, tá? E tem dois, né? Ele tem 4 pares de patas, tá? O aracnídeo. O aracnídeo já tem mais pata do que o inseto. Olha que bacana. Aqui, ó, 4 pares de pata. Então, isso aqui é uma aranha, por exemplo, né? A aranha tem 4 patas. 4 pares de patas. Seria 8 patas, tá? Então é o seguinte. Isso aqui seria um aracnídeo e aqui seria um inseto, tá? Tá meio esquisito aqui, o desenho vai dar para entender. Tá certo? Ele tem um par de quelíceras também. É esse aqui. Não são antena. Aqui é antena. Isso aqui é quelícera, tá bom? Então, de acordo com o negócio aí, o que acontece? Então, o grupo 1 seria 4 pares de pata.
né? Cefalotórax sem antenas com quelíceras. Então seria um aracnídeo, seria uma aranha, por exemplo. O segundo, 3 pares de patas, cabeça, tórax e abdômen, tá certo? Um par de antenas e sem quelíceras, tá certo? Então, esse aqui seria o inseto. Então, letra A, grupo 1, inseto? Não, então tá errado. B, grupo 1, crustáceos? Também não. Crustáceos e inseto? Também não. Tá? C, aracnídeo, grupo 1, e inseto, grupo 2. Tá certinho. Então seria a letra C. Beleza? Vamos para a letra D. Insetos e crustáceos? Não. O crustáceo tem uma outra característica. Aracnídeos e crustáceos também não. Tá bom? Então seria a letra C. Tá certo? Insetos e aranhas. Tudo bem? Deixa eu ver se meu tempo ainda dá para fazer mais uma. Senão a gente vai parar aqui e vai fazer para o próximo bloco. Tá certo? Vamos lá. Então vamos para o próximo bloco, né? Aqui a gente termina e depois a gente continua aí, tá bom? Muito obrigado aí.